seu mestre? Menino, quem foi seu mestre? Meu mestre foi Salomão, discípulo que aprende, mestre que dou lição. Escuta aqui quem me ensinou, o engenho da Conceição. Eu quero o meu dinheiro, saúde e obrigação. Segredo de São Cosme, só quem sabe é São Daí. Camarada, água de beber. Salve meu povo! Ah, mestre Gladson já tá na área. Salve galera! Calma aí, Gladson, que eu já vou fazer o convite aqui pro senhor. Mestre Gladson tá chegando. Oi, mestre Carlinhos, obrigado, viu? Já vou te agradecer aí. Muito obrigado por... O máximo aqui, volume, mestre. Olá, mestre. Tá. Oi, tudo bem? Eu vou colocar o fone de ouvido aqui para mim, que é melhor. Tá ouvindo direitinho aí, mestre? Estou tranquilo. Aí já tem um pessoal já. Eu comecei tocando um berimbau para dar tempo aí do pessoal já ir entrando, já ir. Se... Tranquilo. Calma aí. Bora lá então, mestre? Vamos, que tem hora a cumprir aí, né? Ah, não, sim, com certeza. Vamos ser bem claro e bem direto nas coisas e é isso aí. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, boa tarde, né, mestre? Boa tarde aí para todo mundo. Já vou agradecer o mestre Carlinhos aí também, que eu sei que o senhor está aí, né? Que ele está disponibilizando aí o tempo dele também, a internet, a casa dele, então agradecer ele. Ô Gladson, vou te chamar assim, tá, mestre? Esse é meu nome. Então, não vou te chamar de senhor, não, porque a gente tem uma amizade, a gente tem uma convivência e eu acho que não é necessário. Mas eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua aí, falar o seu nome, a sua idade, onde você nasceu, coisa bem simples. Bom, o meu nome é Gladson de Oliveira Silva, conhecido aí no mundo da capoeira como Mestre Gladson. Eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, há um tempinho atrás, 6 de setembro de 1942, né? Vai com 78 aninhos de idade aí. Que mais? Seus irmãos, quantos irmãos você tem? Nós somos em 3 irmãos, na ordem eu, minha irmã e meu irmão. Somos em 3 irmãos. Ah, entendi. Você é o mais velho. Nessa ordem, eu, minha irmã e meu irmão. Entendi. Eu sou mais velho, depois vem minha irmã e o caçula é o meu irmão. E, ô mestre, só por curiosidade, a sua irmã mora no litoral, é isso? Onde que ela mora? Que eu não sei. Não, minha irmã mora em Fortaleza. Em Fortaleza, E meu irmão é mora em verdade. São Paulo. Em São Meu Paulo. irmão mora em São Paulo. Ah, legal. Me conta aí pra gente. Eu sei que, assim, boa parte da sua história, como eu sou seu aluno já há vai fazer 25 anos, eu já sei uma boa parte da sua história, mas eu quero deixar registrado, eu quero que tem pessoas que não te conhecem, que estão te acompanhando, então eu gostaria que você falasse antes da capoeira,
antes de você começar a capoeira, de você conhecer? Como que era a sua vida? O que que você fazia? Você trabalhava com alguma coisa diferente? Conta aí, mestre. Então, meu pai veio para São Paulo em 1953. Eu estava terminando o primário, né, em Minas, tá? E automaticamente, logo depois, vim para São Paulo, terminei o primário, né, 7 aninhos de primário, e vim fazer o exame de admissão ao ginásio. Os papais de vocês sabem o que eu estou dizendo. Admissão ao ginásio, para entrar no ginásio. Seria um vestibularzinho, né, para entrar no... E entrei na escola pública, ali perto da minha casa, onde eu moro hoje ainda, no Colégio Antônio Firmino de Proença. E eu sou de uma época que eu agradeço bastante a época em que eu vivi. Eu tinha latim no ginásio. Você não tem nem na USP hoje, salvo alguma especificidade de alguma faculdade. Tinha, né? O meu professor de latim é da família Ulloa Sintra. José Geraldo Ulloa Sintra foi meu professor de latim. O filho estudava no banquinho do lado na escola, né? Então era bem diferente as coisas. Aí depois eu fui fazer, enquanto uma família pobre, né, precisava garantir o futuro. Então eu fui fazer, terminei o ginásio, o colegial, né, que a gente fazia naquela época, fazia científico ou mestre, colégio. nessa época aí, qual era a matéria que você mais gostava de fazer? Tinha alguma matéria em específica, assim? Já era Olha, educação física? Não. educação física, na época, era educação física, não é o que se vê hoje. Tá? Era bem legal, tranquilo. Hoje está meio assim, né? Nós todos estávamos para fazer educação física, com respeito ao professor de educação física. Então, deixa eu contar para você não perder o fio da meada. Então, o que acontece? Naquela época, nós fazíamos apresentações no ginásio no ginásio do Pacaembu, dia 7 de setembro, né? Comemorando, né, a Semana da Pátria e tudo mais. E, na época, por causa dessa história toda, eu conheci o professor Pedro Ferreira, que era da Escola de Educação Física da USP, onde é o DEF da Água Branca. Ali era a Escola de Educação Física, não era na USP, não. Era ali, Departamento de Educação Física e Esportes. Depois ficou no Ibirapuera e depois foi para dentro da Universidade de São Paulo. Aí ficou em FUSP. E lá eu conheci todas essas sumidades aí, que foram os exemplos que eu segui em termos de tudo que aprendi dentro da educação física e nas outras matérias, dentro do colegial e tudo mais. Tive o prazer de poder trabalhar enquanto criança, né, enquanto menor de idade, meu primeiro emprego registrado no Banco Francês Brasileiro, né? Aí estava fazendo um técnico de administração de empresa, né, porque eu queria, né, precisava ter alguma coisa na vida para a sustentabilidade, né, minha e da família. E aí foi quando eu comecei a fazer a capoeira e tudo mais, entendeu? E já tinha conhecimento com o Pedro Ferreira, que foi meu professor de educação física, o professor Antônio Boaventura da Silva também, tá? E aí, tudo bem. Vamos ver o que você vai perguntar aí, eu levo em frente aí. Então, eu quero saber, antes da capoeira, eu sei que você teve uma passagem, e não foi curta, pelo karatê, certo? Fala aí um pouquinho Sim. dessa época aqui, com quem que você treinava, até onde você chegou, se você fez alguma coisa, fala aí alguma curiosidade dessa época. Porque nessa época, em São Paulo, né, que a capoeira ainda não estava assim tão, né, você tinha judô e karatê, né? Aí eu conheci amigos que estavam fazendo karatê e tudo mais, fui fazer, entendeu? Na primeira academia de karatê, Brasil Shotokan de Karatê Do, aqui em São Paulo, e tenho até hoje uma grande amizade, né, no meio do karatê e tudo mais. Já vista que a nossa primeira clínica na USP foi karatê e capoeira. E treinei um pouquinho de judô, que era o que tinha naquela época. Mas logo na sequência que eu conheci a capoeira, aí automaticamente ela me conquistou e, entendeu? Continuei com a capoeira. Você chegou, eu lembro que uma vez você me falou alguma coisa assim, você chegou até a faixa marrom
De karatê ou não? Você teve uma Não, faixa... não, 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 não. Não, 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 não. Não não, cheguei, não. não. Ah, Cheguei, não. ah, Né? tá. Pensei que você já É, tinha... não, 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 não. Mas tive um aprendizado muito grande, grandes amizades, né, dentro do karatê, que mantenho até hoje, entendeu? Aham. Estamos aí. Aí depois a vida foi para a capoeira. Não, então, e me conta aí, então, os primeiros passos, como é que foi, quem foi o primeiro mestre que o senhor teve contato e tal. Então, onde eu moro até hoje, né? Tinha um amigo meu que era baiano e ele era juiz do trabalho e tudo mais. E nós estávamos conversando uma noite que eu cheguei da escola e ele falou assim: pô, eu estou escutando um berimbau. Eu falei: berimbau, o que é isso, né? Como é que é esse barulho assim, né? Aí ele falou: esquitinho, dondão, coisa e tal. Eu falei: ó, tá vindo ali do outro lado da Avenida do Estado, ali do Chumaré do Norte, que era um amigo nosso que era nortista e tinha aberto um botequim na época, né? Ali. Então nós fomos lá. Esse foi meu primeiro contato com a capoeira. Foi ali que eu conheci o mestre Paulo Gomes, que foi meu primeiro mestre. Ele estava vindo do Rio de Janeiro para poder implementar a capoeira aqui em São Paulo, né? Que ele queria, né? Com a academia dele e tudo mais. Ficamos conhecidos e tudo mais. Logo na sequência conheci o mestre Guga, né? Que era um amigo nosso. O filho dele hoje é professor doutor da Poli. E aí foi o meu primeiro contato com a capoeira. Eu, na época. Aonde era o local de treino do Paulo Gomes? Era uma academia? O que que era lá? Então, deixa eu pegar o fio da meada para poder chegar lá. Então, o que acontece? Não tinha ainda academia. Né? Ele estava querendo, propondo, achando local e tudo mais. E precisava de alunos. E eu levei bastantes alunos, fui um dos primeiros alunos dele. Aí foi na Rua Augusta, 1351. Né? Foi a primeira academia, Academia Ilha de Maré, tá? Do mestre Paulo Gomes da Cruz. E ali foi onde tudo começou, onde eu me encantei, entendeu? Com a capoeira. Tive essa oportunidade de, em conhecendo o mestre Paulo Gomes, através dele conhecer a velha guarda do Rio de Janeiro, grandes mestres de capoeira do Rio de Janeiro, que mantêm o contato até hoje, né? Muitos já vieram em São Paulo e tudo mais. E aí foi o meu início na capoeira, né? A capoeira do 1351 foi para 1397 ali, e eu fiquei ali até a década de 69, mas me formei lá, entendeu? Tive uma oportunidade ímpar de ter o mestre Gato do Senzala, o mestre Arthur Emílio, meus padrinhos quando eu me Na formei na formatura? Ilha de Maré e tudo mais, entendeu? E logo em seguida conheci o mestre Ayrton Moura e o mestre Acordeon, que vieram para São Paulo e tudo mais, e fundaram a Associação Capoeira, descendo a Rua Augusta, né, abaixo da Ilha de Maré, no 1030. No número 1030. Ficava a capoeira aqui e a televisão, a TV Record, descendo abaixo. Né? Foi ali que a gente teve a oportunidade de conhecer uma série de elementos, atores, artistas que treinavam lá com a gente. E eu, depois, saí do mestre Paulo Gomes e fui treinar com o mestre Ayrton Neves Moura, entendeu? Agradecendo muito todos os ensinamentos, tudo aquilo que eu aprendi, né? Inicialmente na minha jornada de capoeira, né? Com o mestre Paulo Gomes e tudo mais. Depois fui tocar minha vida, né, com o mestre Ayrton Neves Moura, né? Que foi o mestre que realmente acreditou na minha forma de ser, naquilo que eu queria, né, colocar, escutava bastante. Ele é um grande mestre. O que não sabia, aprendia com você e vice-versa. Então foi ali que tudo começou para chegar onde eu cheguei hoje. O, o mestre Onça frequentava também a academia do Paulo Gomes? Ele chegou aí lá? Você conheceu ele lá ou você conheceu ele em outros lugares? Em momentos outros, sim. Chegou a frequentar, sim. Entendeu? Aí depois ficou lá na academia dele, cada um tocando a sua vida e tudo mais, cada um dentro da sua forma de ser. E aí foi quando eu fui para lá e fiquei lá definitivamente. O Onça, tira uma dúvida minha, mestre. O Onça, você vai lembrar de data, assim, de ano? O Onça virou mestre em algum ano? Você sabe qual ano que ele virou mestre? Ou você já conheceu, ele já era mestre?
Já conheci ele e o mestre acordeon, já assim, não tenho nem ideia de que data é, Aham. entendeu? Já vieram a vida, né, da formação da vida, todos eles já vieram à nossa porta, já assim direitinho, com mestre onça, mestre acordeon e outros mais. Ah, legal, bacana, mestre. Me conta como que foi esse início como eram os treinos lá na academia do Mestre Onça e tal, como que, como que acontecia e tal, era todo dia, era, tinha poucas vezes por semana, como que era mais ou menos, você lembra? Tranquilo. Nós treinávamos bastante, entendeu? Na parte da noite, porque o mestre Ayrton Onça, ele não vivia só da capoeira naquela época, né? Ele estava ele tinha mexia com venda de automóveis, né? Comprava automóveis aqui em São Paulo e levava para Salvador. Aliás, a minha primeira ida para lá foi levando um carro para lá, né? Foi a primeira vez que eu fui conhecer Salvador, fiquei no escritório da firma lá, tudo mais. Isso foi 70 e Posterior, pouco? Isso aí? Foi em 70 e pouco? Na década de 70. 69, 70. Entendi. Isso, tá? E naquela época era assim, comprava um carro aqui mais barato e vendia mais caro lá, né? Era o É, comércio, assim, né? entendi. Então, para mim foi gratificante, porque foi da mesma forma que eu fui ao Rio de Janeiro, né, com o irmão do mestre Paulo Gomes, que era caminhoneiro também, né, para conhecer a velha guarda do Rio de Janeiro, conheci o mestre Mário do Bonfim, ainda no morro ainda. Então, eu tive essa possibilidade ímpar, né, de estar hoje aqui agradecendo esses dois mestres a importância que teve na minha vida. É, Lá na capoeira, nós treinávamos todas as noites. Né? Depois, quando eu comecei a dar aula, a gente treinava também um pouquinho mais cedo, e o Ayrton chegava mais tarde, entendeu? Mas, Aham. tranquilamente, os treinos eram muito bacanas, era uma academia que, para a época, era a maior academia que teve aí. Nem no exterior ainda tinha academia desse tamanho. Muito bem bolado, direitinho, tá? Tinha uma Aham. parte toda com tatame já, para poder fazer os movimentos equilibrantes, uma área de escritório dele, que ele mantinha, né, a profissão dele. Tá muito bacana. O Ô próprio existe até Gladson, hoje. Né? o mestre Onça chegou a sair fora do Brasil, alguma coisa assim, ou nessa época nem não era assim que funcionava? Eles têm alguma viagem para o Não. exterior? Não, Não, né? não. Nessa época não tinha nada ainda nesse sentido, assim, tão grande como é hoje, né? Ele Aham. não, entendeu? Ele Não não. chegou a sair, não. Aham. Agora vamos já um pouquinho mais para frente. Me fala de quando foi o começo da capoeira lá no DF e ao mesmo tempo no CPUSP, né? Praticamente, né? Me fala aí desses dois lugares, como você conseguiu entrar, como que foi? Então, na realidade, eu falei para você que eu tive professores que eram professores da Universidade de São Paulo, que foram meus professores, né? Em colégio e tudo mais. E o professor Pedro Ferreira, que foi o responsável, né, por eu estar hoje, né? Por ter entrado na educação física, foi quando ele treinava com a gente, né? E ele falou: puxa vida, olha, de repente, vamos ver se a gente consegue colocar capoeira, né, na universidade e tudo mais. É uma coisa meio difícil, mas de repente vamos ver o que pode acontecer. E a gente foi conversando e tudo mais, pegando, né, todo o saber desse professor Pedro Ferreira também, né? Agradeço bastante ao professor Antônio Boaventura também, que foi meu primeiro diretor no CPUSP. Aí, Uhum. em contato, né, tudo mais, eu falei assim, puxa vida, eu vou fazer educação física. Aí abandonei, né, falei com meu pai e tudo mais, abandonei eu estava fazendo administração de empresa, que também fui um privilegiado. Eu ganhei uma bolsa de estudo, na nossa época tinha bolsas de estudo, às vezes você conhecia um gerente de algum lugar, meu pai conheceu uma pessoa e eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer técnica de administração de empresa no Colégio Rio Branco, não lá mesmo na sede do Colégio Rio Branco, ali esqueci o nome da rua aí agora. Aham. E também ali eu tive a oportunidade de, em sendo como sou, né, fui 3 anos consecutivos o melhor amigo da escola. E tive 3 anos os melhores trabalhos da escola. E isso a gente era agraciado com um certificado que eu tenho até hoje, mostro para vocês aí,
chamando a família, tudo direitinho, para o encerramento do final do ano. Então é o que eu digo para você. Você já pensou esse criolinho aqui, esse pretinho aqui no Colégio Rio Branco, chegando lá e sendo o melhor amigo da escola, melhor trabalho e tudo mais? Né? O que eu digo, eu vivi uma época privilegiada, agradeço muito a isso, por isso que eu trabalho em função da melhoria da qualidade de vida de todos ao meu entorno. Né? Se eu salvar um, eu já fiz. A Paulinha está pondo aqui, na Rua Higienópolis mesmo, Colégio Rio Branco. Então, aí eu falei, vou para a educação física. Né? E os professores, esses nossos amigos, eram professores lá na Faculdade de Educação Física de São Caetano. Então, eu fui para lá, entendeu? Quem terminou a faculdade lá comigo também foi o Zé do Karatê Ortiz, o Delia, né? E que treinou capoeira com a gente aí com o mestre Paulo Gomes também, entendeu? Então, com essa entrada na educação física, né, terminando tudo mais, em conversa com o Pedro Ferreira, falei, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né, para colocar a capoeira lá dentro. Aí o CPUs foi criado, né, porque em 71, e em 72 eu já comecei a dar os meus primeiros passos lá dentro. Né? Fui agraciado com o professor Antônio Boaventura da Silva, que eu já conhecia antes, né? Uma pessoa muito firme, rígida. Professor, se você olhar o todo, você vai ver que era um professor, um pai, um abençoado, quem foi seu aluno e um profissional gerido por ele. Eu tive essa oportunidade, colocamos a capoeira no CPUSP, coloquei como matéria optativa na Escola de Educação Física também, entendeu? Inclusive, eu tenho na carteira, nas últimas folhas da carteira de menor ainda, minha entrada, muito bacana, na Universidade de São Paulo. E por que eu quis colocar a capoeira dentro da Universidade de São Paulo e no DF da Água Branca? Depois que eu fiz essa entrada no CPUSP, na Escola de Educação Física da USP, eu me concursei no DF da Água Branca, abri um concurso público lá, e eu passei em primeiro lugar, entendeu? É isso que eu digo para você, esse cara aqui teve muitos privilégios na vida, né? Devido ao quê? Devido a uma escola pública, onde o professor falava, Dona Zilda, quinta-feira vem buscar seu filho 1 hora mais tarde, porque eu preciso dar um reforço escolar para ele. Quer dizer, a bondade, né? O profissionalismo daquele ser humano que realmente escolheu a melhor profissão do mundo, que é ser professor. É o que nós precisamos ser na capoeira. Né? Então, o que acontece? Passei em primeiro lugar, coloquei a capoeira lá, entendeu? E fui... Aí começou a história da vida, né? Tanto na USP como lá. Depois na Olimpíada foi no juvenil da Secretaria Municipal de Esportes também. Quer dizer, eu comecei a colocar a capoeira em todos os lugares onde eu achava que ela tinha que estar, né? Colégio Arquidiocesano de São Paulo, Escola Gracinha, do Vinícius foi professor, Colégio Nossa Senhora da Consolação, e assim foi. Essa abertura, né? Lá onde você treinou com a gente, você era pequeno, né? Treinou com o Vinícius e tudo mais, no Galpão Atlético, né? Tudo mais. Então, onde podia colocar a capoeira para mostrar o valor, né? De todo esse instrumento valioso que tem numa roda mágica da capoeira, eu fui sendo ousado de começar a colocar. Era o que eu queria, para abrir esse campo. E na universidade, por quê? Porque eu comecei a perceber, a minha primeira ida para Bahia e tudo mais, eu falei, puxa vida, alguém quer vir aqui, pega um ônibus, né? Vem aqui, chega aqui, o mestre que eu queria conhecer viajou. Então, o que eu falei? Vou colocar a capoeira dentro da universidade, com que objetivo? Fazer com que o academicismo conhecesse os valiosos doutores da Universidade da Vida, que ao encontro deles seria um processo de ensino e aprendizado muito bacana, melhor ainda para o academicismo. Então essa foi a nossa proposta de trabalho, em todos os lugares onde a gente colocou. Estando no DF, né, eu coloquei a capoeira também na FUP, que é a Federação Universitária Paulista de Esportes, na CBDU, Confederação Brasileira de Esportes Universitários, né, na Caravana de Esportes Educacionais, né, ou seja, foi muito valiosa essa minha intromissão nesses locais, né, entre aspas, inadequados para a capoeira, mas a gente foi lá e mostrou o valor positivo dessa nossa arte, entendeu? Nossa, não sei se eu respondi aí para você. Respondeu sim, mestre, bacana. Esse início seu aí, acho que foi extraordinário, né? Você conseguiu quebrar vários paradigmas aí, né? Foi bem emocionante. Tinha algum outro capoeirista que te acompanhava, assim, que sempre te acompanhou nessa história que não fosse da nossa escola de capoeira? Alguém que
que era mais ou menos parceiro seu, assim, de capoeira, ou não? Você sempre foi meio que só, assim? Tinha alguém Não, que... não, essa pergunta é saber se eu tinha amigos na capoeira? É, alguém que... Não, alguém Sim. que treinava com você, que é da sua época. Ah, sim. Na época, inclusive, mais velho do que eu na chegada com o mestre Ayrton, o Santelmo. Ah, Ele hoje não está lidando mais com capoeira, mas Santão. foi um grande capoeirista também, um grande participante. Nessa época, a maioria não conheceu. Aham. Teve a Academia Ouro Preto, uma série de outras modalidades. Uma hora eu vou pôr ele em contato conosco, deixa acabar essa pandemia, eu vou levá-lo na Araújo para fazer um contato com a gente. E o Alfredo, o Marilton, filho do mestre Onça e tudo mais. Então, essas pessoas trabalhavam com a gente, entendeu? Em todos os lugares onde a gente ia, a nossa palestra, a nossa forma de trabalhar era fortalecida pela presença deles também, entendeu? O mestre, Logicamente, o mestre Onça tinha irmão, você falou de filho aí dele, ele só tinha um filho? não, são duas meninas e um menino, mas e o Washington, que era o sobrinho dele, que treinava com a gente também. Ficou com a gente até quando fechou a capoeira. Aham. Mas da família do mestre Onça, só ele mesmo, entendeu? Os irmãos não. Só ele mesmo que O, sobressaiu na me- capoeira. Tá? o mestre Onça tinha algum outro esporte que ele gostava muito, assim, sei lá, futebol, alguma coisa assim, ele jogava? Ou não, era só a capoeira mesmo? Você Não, soube não, disso de não. algum? Só a capoeira mesmo. Não, não. Era só capoeira mesmo. A, a modalidade que ele presenciou, iniciou tudo mais e foi até o fim, foi a capoeira mesmo. Né? Ô, ô, Logicamente, enquanto era molequinho, devia ter jogado umas bolas lá pela Bahia. aham. Ô, mestre, você lembra de algum jogo de capoeira, assim, de algum momento do mestre Onça que te marcou muito, sem ser daquela vez do mestre Bimbi e tal, que foi na academia dele? Algum outro momento que você viu o Onça jogando que você falou, pô, esse é meu mestre e tal, você teve maior orgulho e você lembra de alguma coisa assim? Então, é difícil especificar um momento, né? Mas eu diria assim para você, justamente ao contrário, né? O mestre Onça ele cobrava tudo aquilo que ele ensinava, de que forma? Puxa vida, quando é que eu vou ser pego de surpresa por algum de vocês? Deu para entender o que eu estou dizendo? Tá? Sim, sim. Então, momento muito bacana foi quando o Júlio Roberto Ares Brizola, que foi inclusive campeão brasileiro, tá? Primeiro campeão nosso, né, da nossa academia, tá? E ele era do judô na época também, famoso, né, do judô e tudo mais, e ficou com a gente treinando capoeira e tudo mais, e num momento desse de jogo e tudo mais, ele deu uma queda Ah, no onça, tá? No meu mestre. Foi ah, o maior aplauso que eu já vi na minha vida, porque o que ele queria era isso, era a oportunidade, né, de um aluno realmente olhar entendi. e ter a oportunidade, com dignidade, de se fazer representar enquanto um aluno daquele onça. Né? E, na Uhum. realidade, precisa ficar bem claro os momentos que são de lutar 2 a 2 na capoeira, mas dentro de uma técnica, né? Dentro de Aham. observar tudo aquilo que eu passo para vocês até hoje. Né? Diferenciado da época, né? De Mestre Bimba e Sim. tudo mais, onde eles brincavam tudo mais, né? O famoso esquenta-banho, né? Que era diferente da aula que ele dava para a gente. Né? Foi muito precioso, né? O conhecimento do Mestre Onça, conhecimento de outras personalidades da capoeira também que a gente conheceu, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro e tudo mais. Ó, o professor Leonardo Carvalho está perguntando se o mestre Onça chegou a morar em São Paulo e se sim, quanto tempo e aonde? Então, eu vou responder para o Carvalho assim. Carvalho, desde que eu comecei com o mestre Onça, né, ele
para manter a Associação Capoeira, ele tinha que morar em São Paulo. E eu falei que quando ele veio para São Paulo, né, a trabalho com as empresas dele de automóvel e tudo mais, ele e o mestre Acordeon fundaram a associação, depois o mestre Acordeon foi embora, e ele ficou sozinho ali. Foi quando eu cheguei, outros alunos estavam lá também e tudo mais, entendeu? Então morou até... Ele morava na academia mesmo ou não? Não. Meu filho, o mestre Onça tinha família. Ah, Família tá. não mora em academia, Não, não é? eu pensei que a família dele era lá da Bahia. Não é? Então, não, senhor. A família Ah, dele, tá. de São Paulo, tinha lugar para morar e tudo mais. Eles moravam ali na aclimação e tudo mais, entendeu? E, na realidade, é o que eu falei, da família dele, a Graça, uma menina, uma das filhas, treinou um pouquinho, mas depois só mesmo o Marilton e o Washington que ficaram, entendeu? O senhor tem contato com eles? Com o filho do Onça? Com os filhos? Tenho. Eles moram em Salvador, moram na Bahia, entendeu? A esposa do mestre Ayrton é médica, mora em Salvador também, entendeu? Na época, o mestre Canhão, né? O Augusto Salvador Brito, ele estava estudando, estava aqui em São Paulo, né? Inclusive, quando o mestre Onça foi voltou, né, para Bahia e tudo mais, eu que fiquei com a academia, né? Eu e os outros alunos lá, né? Até a época em que eu também tive que parar, que foi quando eu entrei para a USP, né? E para a Secretaria de Esporte, que é o DEF da Água Branca. Então, eu não tinha como, né, deixar de assumir a USP e assumir o DEF. E por que foi essa atitude minha de deixar a Associação Capoeira? Porque eu não tinha, na época, alunos que pudessem levar à frente tudo aquilo que o meu mestre criou e eu dei seguimento. Porque eu tinha 2 primos com uma idade de 17 anos e tal, e eu não acho legal, entendeu, deixar uma academia daquele porte na mão de um garoto de 17 anos e tal. Então eu comecei a diminuir as aulas, né, até quando não deu mais mesmo. Então o doutor Augusto Salvador Brito, que é o mestre Canhão de Bimba, né, ele, falei, Canhão, você fica aqui, você continua assim, passei para ele a Associação Capoeira. Foi desse momento em diante que ele ficou com a capoeira. Tem muitas pessoas aí que não conhecem essa história e estão falando algumas coisas erradas. Então, o que acontece? Depois também ele não conseguiu manter a associação ali a capoeira na Rua Augusta e foi para Amaral Gurgel, né? Onde muitas pessoas conheceram a capoeira na Amaral Gurgel. Mas ali foi com a ida que o mestre Canhão levou para lá, entendeu? E aí depois acabou e fechou e acabou. Mas tudo bem. E o mestre Canhão hoje ele mora em Salvador também, somos amigos até hoje e tudo mais. E a jornada da capoeira terminou por aí. E infelizmente eu estava dando um curso em Curitiba, acho que para o mestre Mestrinho, se não me engano, e o mestre Itapuã ligou para mim falando sobre a morte do mestre Ayrton. Infelizmente, isso foi em que ano, Gladys? Isso foi em que ano? 80 e pouco, eu não me lembro direito o ano. Mas na década de 80. E na realidade... O quê? Por aí. Não. E na realidade, olha só que coisa engraçada, né? Na realidade, assim, ele teve uma morte assim muito, muito trágica da seguinte forma. O filhote de onça, né, que é um guerreiro, lutador também de mestre Bimba, morreu num acidente, né? O Ayrton estava indo para Salvador, saindo do sítio dele, e que ele estava mexendo assim, com alguma parte política e tudo mais, e a moça que foi dirigindo o carro falou, esse carro é muito grande, coisa e tal, não consigo dirigir. Aí botou no outro carrinho que estava acostumado, e eles foram embora. Foi o amigo dele atrás e ele na frente. Por incrível que pareça, era de noite, e ela bateu de frente com uma perua igualzinha àquela que ela não queria dirigir, que era muito grande e tudo mais, entendeu?
História Mas só faz Deus, parte. né? Mas Uhum. deixou muitas lembranças boas, quem conseguiu conviver, um ser humano como qualquer um, com seus erros e defeitos, como todos nós somos assim, entendeu? É. Tem, tem até aquela, eu gosto daquela história lá do que o mestre, que acho que tinha uma apresentação, todo mundo fala, né? Já escutei de muita gente que ia ter uma apresentação de karatê e de capoeira também. E aí parece que o pessoal do karatê pegava aquelas listas telefônicas para chutar, né? Aí o mestre Onça parece que pediu uma cadeira e tal, e chutou a cadeira e quebrou o pé. Conta essa história aí. Essa história é boa, essa é boa. Então, então eu vou contar o correto, né? Não foi Ah, apresentação conta aí. nenhuma. Ah, eu não sei. Foi a Conta minha aí, Juca. entrada, foi a minha entrada, entendeu? Na Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física. Quando eu fui mostrar ao professor Antônio Boaventura da Silva, né, que é o responsável por hoje eu estar lá, os valores educacionais contidos numa roda mágica da capoeira. Né? Então ele aceitou tudo aquilo direitinho coisa e tal, e nós fomos nessa apresentação. E o mestre Sasaki, naquela época, era aluno da Escola de Educação Física. Né? O mestre Sasaki, né? Que faleceu também. Né? Aham. E então, o que acontece? Nessa época, nós fizemos a nossa apresentação e o Sasaki também né? Foi a fazer as apresentações também de karatê e tudo mais, e foi mostrar o valor né, de quebrar as madeiras com o pé, com o soco e tudo mais. E aí o Ayrton falou, pô, vou quebrar um aí também para me mostrar né, o valor dos nossos movimentos também. Mas eu falei, Sasaki, acabou a madeira, não tinha mais madeira nenhuma. Aí tinha uma cadeira, eu falei, pega aquela cadeira ali. Aí eu peguei a cadeira e falei, pô, de jeito nenhum, olha, tem o ferro embaixo, coisa e tal, tem a madeira assim. Vai. Segura essa cadeira aí que se não tem madeira, vai ter a cadeira. Aí o Júlio Roberto Ares Brizola estava com a gente, né? Nós seguramos a cadeira e ele não deu outra. Aquela meia lua de compasso que era famosíssima no mundo todo, né? E plaf! E estourou a cadeira, né? Muito bem. Até aí, Ô, ponto final. mestre, ele Peraí, era deixa eu contar. canhoto? Deixa eu Ele. contar. Deixa eu Conte, terminar. Deixa eu conte, terminar. conte, conte, Né? conte. Então o que acontece? Precisa saber, senão fica tudo pela metade. Aí vocês criam história que não tem nada a ver com a história. Aí o que acontece? No dia seguinte eu fui chamado na Escola de Educação Física pelo professor Antônio Boaventura. Cheguei lá e falou, mestre, professor, tudo mais, vem aqui, olha, tudo legal, tranquilo, né? Você me mostrou todo esse valor educacional da capoeira e tudo mais, mas depois da apresentação de ontem, eu fui obrigado a sentar nesse banquinho aqui, ó. Eu falei, como assim, Curto. professor? Pois é, quem quebrou minha cadeira? A cadeira era do professor, entendeu? Foi muito Ai, ai, engraçado. Isso é muito ai. engraçado. Eu falei, puxa, já não estou mais na USP. Mas foi muito legal. Ô, Tá. Gladson, vamos só tentar falar um pouquinho mais devagar pro pessoal da Argentina, tem um pessoal aí de fora acompanhando a gente, e aí acho que o português, algumas coisas que a gente fala muito rápido, eles não entendem, e vice-versa, né? Quando eles falam lá o castelhano entre eles, rápido a gente não entende nada também. Tá bom, vamos Ô, ver. mestre, só uma dúvida, o Onça, você lembra se ele era canhoto ou destro? Destro, mas chutava com as Destro. duas pernas. Ele era E, destro, e, mas um, chutava com as duas pernas. e um movimento que ele mais fazia era que ele mais tinha domínio e tal, que ele mais gostava de fazer o golpe, né? Era melô de compasso mesmo. Sim, veja bem, nessa época não tinha variações né, corporais, de pula para lá, pula para cá, Uhum. coisa e tal. Então, era aquele jogo assim, né? Mas, independente de todos os movimentos que ele fazia, a meia-lua de Era, compasso dele era mais era perigosa. poderosa. Ah, legal, mas É. saber de todas essas histórias, acho que faz parte da nossa história também, né? Hoje em dia. Ô, mestre, o Carlinhos tá aí, tá perguntando por que capoeira com K. Você sabe dizer? Oi? O mestre Carlinhos aí tá perguntando por que a escola, a Associação de Capoeira, chamava capoeira com K. Você sabe o porquê? Não.
Porque foi uma novidade, assim, né? Que criaram. E se você for verificar, o K, poeira, tá? Tá lá, ó. Você faz a K, né? E Ah, na entendi. época, Tinha uma puxa vida, associação. eu não me lembro o nome quando eles começaram a conversar, falaram, vamos pôr assim que vai ficar diferente, né? Ficou, foi uma coisa bacaninha. Capoeira, entendeu? Aham. É uma escolha, foi uma escolha deles lá, não foi nada assim de, entendeu? Foi bacana. Aham. Entendi. Ô, mestre, deixa eu perguntar para você, como uma referência pelo lado da capoeira educacional e tal, é, qual que, qual que você acha que é a maior importância? Eu sei que tem várias e várias, que a capoeira tem um leque gigantesco, ela é multidisciplinar e tal, mas qual que você acha que é uma das melhores qualidades da capoeira do lado educacional, para você ensinar a capoeira para alguém? Uma pouca coisa, assim, uma coisa básica, assim, que você sempre usava. Usava e usa. Olha, ficou cortando muito aí a sua pergunta. Você quer saber quais são os fundamentos pedagógicos que eu uso? Não Não, entendi direito. é exatamente isso. Uma só, não precisa falar várias, mas uma qualidade que você acha que a capoeira tem, que ela faz realmente o educar, entendeu? Olha, eu poderia começar a dizer assim para você: será, veja bem, será que na roda da capoeira eu posso pegar o berimbau a hora que eu quero? Eu largo o pandeiro no chão para trocar um berimbau? Eu compro o jogo a hora que eu quero? Ou seja, ela tem dentro dela mesmo os fundamentos pedagógicos para a gente realmente sintonizar com os princípios de berço que a gente teve. Sim, não e carinho. Hoje pode, isso aqui, pega aqui, bota ali, pega o chinelo, não bota debaixo da geladeira, vai botar, tá entendendo? E na Aham. realidade, um professor de capoeira tem na sua mão, principalmente nos dias de hoje, onde papai trabalha, mamãe trabalha, né? Era diferente da minha época, né? E os filhos estão na mão de estranhos, que se não forem líderes imbuídos de bons propósitos, se não quiserem realmente sentir que aquela criança que está, seja na educação física, seja na sua aula de história, geografia, matemática, é a mesma coisa que o seu filho está na mão de outro professor em qualquer outra escola, né? Não vai reeducar. O que é reeducar? Eu tenho um princípio de berço, vou caminhando pelo mundo, vou conhecendo demais pessoas e tudo mais, e vou adquirindo uma série de outras coisas que eu talvez nem tenha escutado em casa. E as dúvidas começam a aparecer. E aí, onde é que eu sintonizo com essas pessoas? Numa aula de capoeira ou qualquer outra aula que eu vou dar. E ali é que vai pesar o valor educacional. Se você tem 10 alunos, você tem que conhecer esses 10 alunos. Você vai ver que tem 2, 3 que já chegam, já começam a pegar o berimbau, armar, coisa e tal. Como é que é isso aqui? Como é que eu posso fazer? O outro é mais inibido. E assim vai. Então, esse é o olhar do professor. Agora, onde é que vai o valor educacional? É justamente quando tem dois garotos, dois meninos, duas meninas, quem for, né? Treinando, e ele fala, pô, você não sabe fazer nada, rapaz, que negócio é esse? Aí que vem o seu valor. Pô, então, ele não sabe fazer a meia lua de compasso. Mas olha como o martelo e a armada dele está melhor que os seus movimentos. Por quê? Aí vem você. Porque ele tem essa possibilidade de fazer isso, tem um melhor entendimento da corporeidade aqui e você aqui assim. E além do mais, aí você começa a mostrar para eles o valor de ser humano, um ajudando o outro. Eu estou aqui fazendo esse Instagram com você e não consigo participar de nada do tal Zum Zum, viu? Zum Zum Zum, capoeira mata um, vai me matar. Ô, mestre, Vou tirar aqui, depois. limpar, ainda tem coisa limpo, não consigo entrar com a coisa. Então, eu vou discutir com quem? Com um garoto de 4 anos de idade que dá um show com o celular na mão? Nós somos eternos aprendizes da Universidade da Vida. Esse é o respeito que a gente deve ter por aqueles que são os nossos alunos, entendeu? E saber ouvir e saber falar na hora certa. Né?
Eu tô te devendo, pode cobrar. Eu tô te devendo um cartão SD, que é aquele cartãozinho pequenininho, aquele chipzinho da memória do celular, porque aí vai ajudar um pouquinho a sua vida, aí vai facilitar um pouquinho a sua vida. Eu só tô esperando a loja do meu irmão abrir lá, e aí ele, na verdade não é nem abrir, é ele passar lá e pegar e ele me dá, eu tento levar aí para você, tá bom, mestre? Tá. Ó, me fala uma coisa. Tem muita gente que tem muita dúvida com relação à formação de bateria e tal. A minha pergunta é: no mestre Onça sempre foi um berimbau e dois pandeiros ou era à vontade? Tinha os instrumentos, tocava o que tinha lá e ponto. Já tinha uma formação, a bateria, não, mestre? A gente sempre usou um berimbau e dois Dos pandeiros, pandeiros. tá? Eu tive oportunidade, é o que eu digo para você, eu tive oportunidade ímpar, né, de primeira vez ir à Bahia, conhecer o Nordeste de Amaralina, que não existe hoje, quer dizer, existe o bairro Nordeste de Amaralina, mas a academia de Mestre Bimba não, né? Ali que eu conheci o Mestre Onça Negra, que já esteve conosco aí no CPUSP e tudo mais. Se todo mundo, né, que é dessa época, falou melhor para vocês em outras ocasiões aí, né? Todos os ex-alunos do Mestre Bimba, né? Mas nessa nossa chegada a gente manteve um Um berimbau e dois berimbau. pandeiros, tá? Inclusive, se hoje existem diferenças em outras academias, cada um é responsável por aquilo que faz. Eu não posso chegar numa academia e chegar assim, oh, não, vai ter que ser assim, não. Cada um é responsável por aquilo que faz e acredita, né? Nós continuamos hoje, um berimbau e os dois pandeiros, né? É a mesma coisa, né? Na capoeira Angola, toda a bateria, tabaco, pandeira, gogô, recueco, né? Alguns mudam o pandeiro de lugar, coisa e tal, mas cada um é responsável por isso. E, na realidade, o maior valor que nós temos em qualquer estilo de capoeira, de professor para professor, de mestre para mestre, é realmente a cidadania, o ser humano, né, que a capoeira nos fez revelar. E, na realidade, manter toda essa ancestralidade nossa direitinho, mostrar o real valor desta nossa modalidade em qualquer lugar do mundo. Principalmente, volto a dizer, é o que eu acredito, o Messi Glass, né? Você chega em qualquer lugar, você vai pegar o, o, o preto, branco, amarelo, o japonês, tá aí, no mundo todo. Mas vai ver pessoas que estão carentes justamente de ser moldados, né, em função do mundo melhor, com a capoeira e tudo mais que a gente pode trabalhar. Então, isso eu acho que é o maior valor da nossa arte com relação a isso, em qualquer lugar do mundo, entendeu? Aí sim, você vai mostrar que se eu tiver numa escola com 5 meninos com dificuldade em aprender matemática, e a professora está com dificuldade, eu vou ali e com o berimbau eu brinco com eles e vou fazendo eles raciocinarem. Resta saber se nós todos temos essa compreensão, né? De, opa, com o berimbau eu educo. Opa, com o berimbau e um trabalhinho que eu peço para essa criança fazer em casa, ele vai buscar os livros de história e saber melhor onde é que ficava o quilômetro dos Palmares do que quando a professora de história ensinou para ele. É verdade. Então tudo isso a gente tem. Aí que vai ser aquele valor de capoeira da escola, né? E capoeira na escola, né? Eu entro, dou minha aula de capoeira, ganho meu dinheiro e vou embora, né? Não sei nem quem é o pai, nem quem é a mãe da criança, nem nada, e o que os professores estão... Não, é capoeira da escola. A capoeira, né, o professor participando das reuniões e mostrando o quanto carece, né, de conhecimento dos demais professores com relação ao valor educacional que tem na capoeira. Primando por quê? Primando por toda a nossa ancestralidade, né? A gente ficava de castigo assim, ó, senta no castigo, escuta, por que você fez isso? A gente não explicou que é assim, 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 assado? Aí você vai nas rodas africanas, bota lá o cara que cometeu a falta no meio, e todo mundo dizendo para ele, puxa, você fez isso, você plantou 10 árvores, você colheu a fruta ali, você fez tantas coisas benéficas, o que levou você a fazer tudo isso? Veja bem, é assim que é a nossa ancestralidade e o maior valor educacional que tem, né? Resta saber se nós queremos fazer isso, tá?
Boa, mestre. Não Boa, sei se eu legal. respondi. Respondeu sim. Já fizeram essa pergunta para você, mas eu vou fazer. Me fala um toque de capoeira que você gosta bastante, assim, que é o que mais te deixa com vontade de jogar, de ser feliz na capoeira. Olha, veja bem, é difícil responder isso, porque em diversas rodas, né, de amigos que você vai, mestres antigos da minha época e tudo mais, de repente, o que aconteceu naquele momento te chamou lá dentro, não é? Te chamou lá dentro. Então é difícil dizer isso, mas todas as vezes que eu escuto um São Bento grande regional, as lembranças são mais fortes para mim, né? Porque vem toda aquela lembrança de tudo isso que eu vivi aqui em Salvador. Da mesma forma, numa roda de capoeira Angola, do momento que eu vi e vivi ao lado do mestre Passinha vivo ainda. Quando eu conheci o mestre João Grande e João Pequeno, antes de trazê-los, né, para São Paulo e tudo mais. Então, tudo aquilo que eu vivi nesses momentos está bem guardado aqui dentro. Mas escutar um toque de São Bento grande, da regional, dentro de uma roda mágica da nossa família. Segura a onda aí, mestre. Eu sei que esse momento está Essa bem. família Progresso de Verdade Capoeira. E quando eu escuto o Vinícius cantar a música do Mestre Onça, meu Deus, eu estou aqui sozinho, vivenciando tantas coisas na minha vida, né? E por isso que eu digo, Deus vai me permitir estar muito tempo junto de vocês ainda, se Deus quiser. E vou continuar sendo o cara chato que eu sou. Porque enquanto eu estiver falando sobre os princípios e berços que vocês tiveram de seus papais, enaltecendo tudo isso e fazendo vocês valerem e metodizar melhor ainda, eu vou continuar sendo chato. Agora, o dia que eu for contrário a tudo isso, procurem outro mestre, porque eu já não sirvo mais para vocês. Mas enquanto eu estiver nesse sentido, eu vou estar lá. Tenho erros e acertos? Tenho. Todos nós temos. Peço perdão àqueles que porventura possam ter, sem querer, feito algo errado, e perdoo aqueles também que assim fizeram comigo. O ser humano trabalhado na roda mágica da capoeira, não menosprezando qualquer outra modalidade, nem qualquer outra proposta educacional, mas nós temos um potencial lindo de morrer para poder melhorar a qualidade de vida do mundo como um todo. É só acreditar na nossa ancestralidade, no sino, não no carinho. Entender que não tem pobre tão pobre que não tem nada para doar e rico tão rico que não tem nada para pedir. E sermos, ao caminharmos na frente, olharmos, né, com as nossas visões laterais, ao enxergarmos um gueto, termos a coragem de, pelo menos, cumprimentar a quem está sentado debaixo do viaduto. Boa, mestre. Boa. Mestre, me fala, você tocou no Mestre Bimba e tal, no Pastinha. Me fala qual foi o seu primeiro contato com o Mestre Bimba? Cortou um pouquinho, como é? Me fala como foi e aonde foi o primeiro contato que o senhor teve com o Mestre Bimba. Então, é o que eu disse para você. Quando fui para Salvador pela primeira vez, eu fiquei no escritório da empresa do Mestre Onça, tá? E ali comecei a passear com ele e tudo mais, a conhecer os diversos locais. E foi onde eu conheci o Nordeste de Amaralina, né? Que não existe mais hoje. E lá o Terreiro de Jesus, onde o Mestre Bamba hoje está, né? Então foi logo nessa primeira ida a Salvador. Entendeu? Essas suas viagens aí, vocês ficavam tipo um mês lá na Bahia, sim ou não? Ficava poucos dias? Não, Você a primeira lembra vez disso? eu acho que eu lembro. A primeira vez eu acho que eu fiquei uns 15 dias ou 20 dias, se não me engano, e deu para passear bastante. É que eu digo para você. Eu conheci
na academia do mestre Pastinha, o mestre Moraes, que era bem garoto na época. Depois, tive a oportunidade de fazer amizade com todos eles. Nos 50 anos do mestre Moraes, eu fui no aniversário dele e fiquei na casa dele. Era um tipo de um prédiozinho, né, primeiro andar assim, e você olhava lá embaixo, o pessoal passando e tudo mais, né? Pô, é o que eu digo, eu tive uma... Pena que na época as máquinas de retrato eu nem tinha, né? Não tinha. Pode ser que alguém tenha, mas eu não tenho muitas coisas. Eu tenho guardado aqui, ó, lá dentro, tudo isso que eu fiz. Esse é o melhor valor, né, assim, mestre? Quando eu falo assim, ó, eu estive em tal lugar, alguém duvida, é só perguntar para os mestres antigos que estavam lá comigo, que vai dizer sim, esteve aqui com a gente e tudo mais. E, infelizmente, tive a oportunidade também de ver o mestre Pastinha num catre, sabe, numa televisãozinha assim na frente, num urinol assim embaixo da cama, na fase de ida já, né? Mas guardo bastante coisas de grandes mestres famosos, muitos vivos até hoje, alguns já foram, né? É o que eu guardo de aprendizado que eu tive com todos eles, né? E de todo esse aprendizado, tudo que eu sou, e de repente sou comentado que sou um professor legal, eu devo a esses grandes mestres, né? Que nos antecederam, que nos mostraram essa convivência mágica, o poder de fogo dessa nossa arte e cultura brasileira. Tá? E nessa vinda do... Fala um pouquinho também, mestre, dessa vinda do mestre Bimba para São Paulo e tal, como é que foi? O que você lembra desse dia? Né? Isso foi a iniciativa do meu mestre, né? Trazer o mestre Bimba para São Paulo, para fazer uma homenagem para ele, né? Na época que eu digo, ele ainda mexia com automóveis, o mestre Bimba veio num Dodge Dart branco, assim, entendeu? Que eu não me lembro o nome do motorista agora, que trouxe ele para São Paulo, depois ficou no hotel aqui direitinho. E essa vinda dele foi para o mestre Osso homenagear o mestre Bimba. E também aproveitou-se um momento de fazer uma homenagem, né, aos precursores da capoeira de São Paulo, que são esses mestres que você vê no quadro, né? Se você for na Academia do Mestre Brasília, naquela foto, né, que vocês têm aí, tem o mestre Bimba em cima, junto com o mestre Brasília, e abaixo, todos os demais. Vai na Academia do Suassuna, é o contrário, o mestre Suassuna é em cima, o mestre Bimba junto com ele, e os demais embaixo. Tudo isso deu uma... Às vezes alguém fala assim, mestre Bimba deu o diploma de mestre, pessoal. Não foi nada disso. Foi da mesma forma que mestre Onça homenageou o seu mestre, né? Os mestres de São Paulo foram agraciados com uma homenagem prestada pelo mestre Bimba, tá? Inclusive o que está escrito nesse coisa, quem escreveu fui eu. Aos mestres acima citados, o reconhecimento de Manuel Reis Machado do mestre Bimba, evidenciando como legítimos precursores da capoeira, né? Pelo Departamento de Capoeira de São Paulo, da Federação Paulista Budismo naquela época, né? Como os precursores da capoeira de São Paulo. Então você vê que todos eles estão ali. Os que se prontificaram e tudo mais, né? Em conversa aí com o mestre Onça e tudo mais. Então é isso aí. E deixar claro também, né? Que outro dia teve aí eu tenho falado isso em todas as lives assim, que eu participo, para poder... tem um menino, eu acho que é contra Mestre Coyote, se não me engano. Eu não o conheço pessoalmente, mas ele fez um bonito trabalho aí desenvolvendo os melhores... Ô Gladson, calma aí rapidinho, mestre. Vai desligar, você fala isso na segunda parte, aí a gente já faz um fechamento, tá bom? Para não ficar interromper e pausar a conversa. Mas eu só vou tomar uma água e toma uma água aí e a gente já volta, tá bom? Tranquilo. Até já, beijo.